Inspirado inspirado nos videocasts que eu fazia no outro canal, se é que alguém lembra disso, eu queria trazer um assunto que eu acho que muita gente pode precisar ouvir, porque eu preciso ouvir constantemente. Espero que vocês gostem. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, é algo que vem da minha família. Se você olha para os meus irmãos, para o meu pai, pode ser encarado como uma coisa boa, porque às vezes te ajuda a ser detalhista, isso é um diferencial bom, mas ao mesmo tempo ele pode te afundar também. Ainda mais quando você coloca o ser humano, tipo, nós não somos seres perfeitos. Então, obviamente, a frustração ela vai vir, ainda mais porque eu fui desenvolvendo um quesito chamado autossabotagem ao longo do tempo. E hoje eu vejo o quão forte isso é em mim e quão forte isso me atravessa e me atrapalha na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que seja. E é basicamente disso que a gente vai estar conversando aqui enquanto eu tento esfriar o meu chá, que eu acabei fervendo muita água sem querer. Ao longo do tempo, fui percebendo que é muito fácil você cair no conceito de autossabotagem quando você não tá enxergando o cenário total da coisa. O que isso quer dizer é que muitas vezes não é um problema de falta de qualidade. Eu acho que o meio digital é a principal questão disso tudo, porque quando você tá falando de qualidade, o que é a qualidade, né? A qualidade são os números, são os algoritmos de cada rede social e como eles funcionam, porque a gente, na verdade, não foi feito para isso. E nosso conceito de qualidade ele vai mudando ao longo dos tempos, né? E eu acho que a gente tá num tempo muito ruim para se falar de qualidade, para se falar de sucesso, porque a gente tem ali métricas, a gente tem ali coisas que são tangíveis, mas tipo, é aquela discussão da IA. O que é arte? Cai no mesmo lugar. É falta de qualidade que você não tá tendo no seu trabalho? Porque, na minha opinião, às vezes, é a plataforma que você cria, é o algoritmo que funciona de um jeito que não é muito a favor do tipo de trabalho, de arte, de coisa que você expõe na rede. Se você colocar que às vezes você não quer usar uma estratégia de clickbait porque não condiz com quem você é, com o tipo de coisa que você produz, e aí talvez a falta desse clickbait é o que te impede desse sucesso. Eu acho que é muito fácil você perder a sua identidade hoje em dia. E no momento que você perde a sua identidade, acaba o prazer de criar. Porque de repente não é mais você que tá criando, você tá criando pra alguma coisa. E não criando pra você e optando por colocar no mundo. Será que agora já dá pra dar um gole no meu chá? E já que a gente tá falando de identidade, quantas vezes eu me questionei nos últimos tempos por que todo mundo se veste do mesmo jeito, porque todo mundo parece que tá se esforçando muito pra entrar em algum tipo de padrão, sendo que na minha cabeça a gente não deveria estar fazendo o inverso disso, porque todo mundo quer ser igual. Alguém já se questionou isso? Principalmente quando você tá numa bolha, e aí você olha e você, tipo, sabe aquele meme? Aquela foto de várias americanas juntas e você fala, tipo, qual é a diferença? Porque são todas iguais. Claro que é uma brincadeira porque ali é fisiológico, elas são todas loiras, olho azul iguais. Nesse sentido de por que a gente tá tentando ficar mais parecido. Eu não sei, eu não tô nem falando de identificação como algo positivo, tá? Porque hoje em dia eu acho que a identificação te faz crescer em qualquer rede social. Porque a gente tá usando a rede social como cenário de todas as situações, porque é a geração que eu me encaixo e é a geração que a gente respira todo dia, né? Então, parece que tá todo mundo numa busca incessante de um aesthetic. Eu te garanto que devem ter centenas de milhares de criadores que você nunca ouviu falar. E eu também não. E isso acontece por quê? Porque provavelmente eles não estão sendo entregues pra gente. E aí entra um tópico muito importante, que aí volta pro fio do início desse vídeo, quando eu falei... O que eu tinha falado? Então eu acho que a gente tá fadado ao fracasso, não pela falta de qualidade, mas pela falta de enxergar esse cenário total e principalmente pelas exigências. E eu digo exigências que muitas vezes partem da gente mesmo, porque, ok, é muito fácil você olhar pro trabalho de alguém e você falar, caraca, muito maneiro. E você queria muito ser essa pessoa e você queria muito fazer o que ela fez. Pelo menos pra mim, a competição interna é muito maior que a externa, porque é a interna que me impede de sequer chegar na competição externa, porque se eu não faço nada, como é que eu vou concorrer com todas essas pessoas? Porque às vezes o medo de falhar é tão grande, que aí entra a autossabotagem, que você nem chega a tentar, né? Você não chega nem a fazer. Que eu acho que esse é o maior espiral da minha vida nos últimos nos últimos anos que tem se passado e eu tenho crescido, né? Nossa, que chá bom. Roubei da gaveta da Gabriela. Inclusive essa xícara linda do Museu do Van Gogh. Ai, derrubei. O problema é que a internet, ela cria essa falsa ilusão
Presta atenção. Ela cria essa falsa ilusão de que tá todo mundo atingindo o sucesso menos você. Eu não tô falando também só de vida profissional, tô falando de vida pessoal, tô falando de relacionamento, tô falando de tudo ser mais bonito na internet, que isso é uma coisa já, né, batida, todo mundo sabe disso, todo mundo já sabe, porque eu acho que a maior discussão que está sendo travada nos últimos tempos é essa, né? O quão falso é tudo que a gente vê. Eu tô falando até mesmo de saúde físico, porque aparentemente a moda agora é usar mão de aura e correr maratona. A concorrência é tão maior do que a gente imagina nesse meio que é óbvio que a gente só vai ver as coisas bonitas e esse fracasso ninguém quer ver, né? Esse fracasso é um caráter muito forte da autossabotagem, né? E como que a internet, ela inclina a gente a cair nesse espiral mais facilmente do que a gente acha. Eu acho que o conceito de fracasso é a coisa mais distorcida que tem. É fracasso por quê? É fracasso porque você não tem like no seu post. É fracasso porque você não tem 1 milhão de inscritos, né, no YouTube. É fracasso porque sua DM não tá cheia de gente querendo comprar aquilo que você produz. Não deveria ser sucesso só porque você tá fazendo algo que você gosta e se orgulhando disso durante o processo. Eu não tô nem falando que você precisa colocar no mundo o que você fez. Tô falando que talvez você faça no seu quartinho e você olhe e você adore, pelo menos eu adoro, quando eu compro uma coisa nova ou quando eu faço alguma coisa que eu mergulhei, coisas raras, eu adoro ficar namorando aquilo, sabe? O quesito de namorar, de ficar olhando, de ficar admirando. Isso não deveria ser o bastante pra ser chamado de sucesso. Eu quero deixar claro que esse vídeo não tem o intuito, de maneira alguma, de te fazer desistir de alguma coisa, ok? Eu tô trazendo esses tópicos pra você repensar e refletir sobre isso, e não te fazer desistir de que você quer começar, tá? Não caia nessa espiral, porque é difícil de sair, é bem difícil de sair. O ponto aqui é fazer você ser mais justo com você mesmo. Ser mais justo quando você estiver avaliando uma coisa que você fez. Avaliar é uma palavra muito não boa para essa situação também, porque a gente tá falando de avaliar, parece uma coisa muito milimetricamente perfeita, e enfim. Não é nem avaliar, mas quando você estiver vendo, assistindo, admirando, enfim, alguma coisa que você fez, que você produziu nos últimos tempos, olhar com um pouco mais de carinho pra isso. Gostar do processo, eu acho que talvez seria a coisa mais importante. Porque você tem que fazer porque você gosta. E é isso que a gente tá falando aqui. Porque eu acho que no mundo onde você só avalia métrica, você só avalia número, e aí quando não tem uma boa repercussão, você automaticamente começa a menosprezar. Quem aqui já fez uma coisa que no momento que você viu, que você colocou no mundo, você adorou e você falou, nossa, realmente tá muito legal. E aí você posta aquilo. E aí aquilo não vai tão bem como você esperou que fosse. E automaticamente, de repente, não tá mais tão bom assim aquilo que você fez. De repente, não é tudo isso. Sendo que era, né? Antes de você colocar no mundo, era alguma coisa importante pra você. Era uma coisa que você achou que foi bem feito, né? Isso é uma reflexão interessante. Porque eu acho que a gente tem destruído a nossa percepção das coisas. E a internet é o grande meio pra isso tudo. E sei lá, nos últimos tempos eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu acho que esse conceito de sucesso, ele mudou muito. Porque a gente sempre pensa em sucesso, mas a gente esquece que a gente tá colocando à prova diferentes estilos de vida, por exemplo. Porque às vezes você tá vendo aquela vida e você tá idealizando, só que ao mesmo tempo você já se questionou qual é o estilo de vida que você quer ter? Porque pra mim, uma casa pequena, confortável e podendo viajar algumas vezes ao ano é o estilo de vida que eu quero ter. Então eu não preciso de tudo aquilo que eu tô vendo. E eu não preciso ter, talvez, aquela profissão e aquele ritmo de trabalho que aquela pessoa tá tendo. Que a maioria das vezes na internet a gente sabe que nem isso, né? Tipo, às vezes é só a pessoa nasceu herdeira mesmo. Mas é sério, às vezes eu não quero a mansão da Virgínia que eu tô vendo. E aí por que você se bota pra baixo se você nem quer essa mansão da Virgínia? O que eu quero? Uma vez eu li um texto muito legal sobre isso. Eu vou tentar achar, e se eu achar eu coloco aqui de algum jeito. Que é exatamente isso. Você já se questionou qual é o estilo de vida que você quer ter? A médio e longo prazo, que é o que influencia o que você vai fazer hoje, de certa forma, também. E é mais louco pensar que isso tudo não existia quando não tinha internet. Sabe-se lá que porra fulaninho fazia na casa dele quando o Instagram não tava lá pra mostrar. Sem dúvidas, todo mundo era mais feliz antigamente. É claro que os influencers não, né? Porque esse trabalho não existia antigamente. Mas de resto da população média, você, eu vi um post recentemente que eu fiquei genuinamente triste de ver, ok? Que era como era a vida lá na década de 70, 80, que seja, e como é agora. Era tudo tão colorido, agora é tudo tão moderno e chato, tudo cinza, tudo preto, tudo isso é a moda. E aí, aquelas casinhas coloridas e aqueles carros. Claro que isso foi um exemplo puramente superficial, ok? Mas supremacia dos carros antigos, não dos cyberfucks da Tesla. Bom, meu chá tá acabando e esse vídeo também. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha, talvez não te ajudado, porque eu acho que isso é um trabalho muito você e você,
mas pelo menos feito refletir ou começar essa reflexão sobre essas coisas, e também não quer dizer que refletir te faça acordar um dia e passar por cima de todas essas questões, tá? Porque eu já refleti 549 vezes e não passei por cima delas ainda, mas aliviar pra mim um pouco essas questões e te fazer seguir, né? Que eu acho que isso é o mais importante, continuar produzindo, continuar fazendo, mesmo quando tudo parece errado e tudo parece, enfim, que não tá bom. E acho que continuar e gostar do processo, acho que é o lema, a lição que eu mais tento passar pra mim e que talvez sirva de alguma coisa pra você. E é isso, não pare de produzir, não pare de criar, não pare de fazer, e os números, na verdade, não importam, ok? A não ser que você queira ser influencer, aí os números infelizmente importam. É isso. Obrigada por me ouvir falando blá blá blá, porque às vezes eu gosto de falar blá blá blá. Esse vídeo aqui foi um surto que eu tive, tá? Porque eu nem comecei a postar os vlogs de viagem ainda. Eu, inclusive, estou em um cenário diferente, pois eu estou na Alemanha, no quarto de minha amiga Gabriela, que ela não está aqui. Então, eu vou postar ele provavelmente antes de qualquer coisa. Mas aí você fica no canal, se inscreve e veja os vlogs que eu vou postar daqui pra frente. Vai demorar um pouquinho pra editar, mas vale a pena, eu acho. Adeus! Tchau! Nossa, eu tô com 1% de bateria.